Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 126, Salmo 126. E faremos a leitura apenas de um verso, o versículo 4. E eu queria pedir que toda a igreja em uníssono, com voz bem clara e eloquente, pudéssemos ler esse texto. Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Vamos de novo? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Amém. Irmãos, o livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. Nós não chamamos de capítulos, mas são 150 poemas. Quando eles foram compostos, eles foram divididos em 5 livros. 5 livros. Assim como o Pentateuco, são 5 livros, também o livro de Salmos, o Saltério, é dividido em 5 livros. Este livro foi escrito num longo período, de aproximadamente 1000 anos, porque você tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e você tem este Salmo, que é um Salmo pós-cativeiro babilônico. Então, entre Moisés e este Salmo que estamos lendo hoje, temos um período aí de 1000 anos. Este salmo, ele é um salmo, nós chamamos de pós-cativeiro, porque vocês todos bem sabem que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu, 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. E esse reino teve 19 reis, em 8 dinastias, e durou de 931 a.C. a 722 a.C., quando essas 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo grande império assírio. As 2 tribos do sul, fiéis à dinastia davídica, formadas das tribos de Benjamim e Judá, ainda duraram mais tempo, alternando entre homens piedosos e homens maus no governo. Entretanto, não aprenderam a lição das 10 tribos do norte e andaram em caminhos errados, muitas vezes. Deus mandou os profetas e eles não ouviram os profetas. Eles perseguiram os profetas. Eles mataram os profetas. E o alerta foi feito vez após vez, reiteradamente, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Então Deus mandou o poderoso império caldeu, a Babilônia, que em 3 cercos da cidade de Jerusalém tomou a cidade. 606, 596, 586. E em 586, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, arrasou a cidade, destruiu a cidade, passou ao fio da espada milhares de judeus. E diz o profeta Jeremias que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. O povo foi levado para a Babilônia, num longo cativeiro de 70 anos. Mas Deus já havia dito, por intermédio do profeta Jeremias, que esse cativeiro tinha prazo de validade. Depois de 70 anos, Deus libertaria de novo o seu povo. E então Deus cumpriu literalmente a sua promessa. E os israelitas estão de volta a Jerusalém. Mas ao retornarem, a cidade estava debaixo de escombros. Os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. O povo pobre, completamente sem ânimo para reagir diante daquele cenário tão triste e tão doloroso.
Além do mais, Jerusalém estava cercada de muitos inimigos, que se opunham claramente, fortemente à reconstrução da cidade. E a cidade de Jerusalém ficou nada menos do que 142 anos debaixo de escombros, pedras reviradas, portas queimadas, muros caídos, o povo desanimado, cercado de muitos inimigos. Este salmo foi escrito com 3 perspectivas. A primeira delas, numa lente, numa visão do retrovisor, olhando para trás, dos versos 1 a 3, com gratidão por aquilo que Deus havia feito. Quebradas algemas, arrancado o povo do cativeiro, libertado o seu povo. E eles estavam gratos a Deus, porque Deus os libertara, porque Deus lhes dera a chance de recomeçar. E esse testemunho não só trouxe alegria para eles, mas trouxe testemunho e impacto para as nações. Porém, agora chegaram. A situação é difícil. O cenário é cinzento. A crise está instalada. E é aqui que entra, meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria de ponderar com vocês algumas verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, é preciso afirmar que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Vejam vocês que eles estão olhando para trás com gratidão pela libertação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Mas isso lá atrás. Se você é crente no Senhor Jesus, se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, se o seu nome está escrito no livro da vida, houve um momento na sua história em que você foi liberto, em que você foi perdoado, em que você foi salvo. Seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram abertos, seu coração de pedra se transformou num coração de carne. Você se rendeu a Jesus. A alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria de ser membro da família de Deus, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Todos nós que cremos em Jesus temos essa história linda para contar do que Deus fez na nossa vida. Mas agora, vamos pousar aqui hoje, 17 de outubro de 2021. Exatamente agora, 11 horas 36 minutos, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, Brasil. A grande pergunta é: como está hoje a sua vida? Que diagnóstico você tem do seu coração? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por convocação do pastor da igreja, pastor Arival, está dedicando o dia de hoje para que a igreja reflita sobre a questão do avivamento. Nós amamos a história, mas nós não vivemos apenas de história. Nós não moramos no passado. Nós não moramos na saudade. Todos nós nos lembramos do primeiro amor. Mas muitas vezes, hoje, agora, o cenário é cinzento. Você botou sua vida espiritual no piloto automático. Você perdeu aquele primeiro encanto, aquele brilho nos olhos, aquele deleite na leitura da Bíblia, aquele prazer na vida de oração. Vir à igreja, às vezes, é um hábito, ou é um compromisso que você fez a você mesmo. Mas isso não empolga você. Isso não traz alegria para a sua alma. E o salmista está exatamente fazendo esta análise. As vitórias de ontem não são garantias de vitória hoje. Eu preciso de uma intervenção de Deus hoje na minha vida. Eu preciso de uma ação soberana de Deus hoje na minha vida.
eu não posso apenas me alegrar pelo que Deus já fez no passado. Ele fez, mas agora eu estou precisando de uma nova intervenção de Deus. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas, os inimigos estão ao redor. E quantas vezes nós vivemos apenas de lembranças das vitórias de ontem, das vitórias do passado. Eu fico olhando a história de um homem como Sansão, um gigante de Deus, agora prisioneiro. Eu fico olhando a história de um Davi, homem segundo o coração de Deus, que cai numa armadilha da sedução e macula o seu nome, a sua honra. Eu fico olhando, irmãos, quantos lugares que até mencionamos hoje na escola bíblica dominical, onde aconteceram grandes avivamentos, onde hoje as igrejas estão mortas, vivendo de lembranças. Quem sabe ontem você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta é: como é que está a sua vida hoje, nesta manhã? E o salmista então ora a Deus e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas há uma segunda lição que eu quero destacar nesse versículo, irmãos, para a nossa reflexão. A sequidão hoje não deve levar você ao conformismo, mas há uma volta intensa para Deus. Por isso ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O que quer dizer a você que a crise não é imutável, a sequidão não é permanente, a aridez pode ser tratada, e este cenário cinzento, desertificado, pode florescer. É tempo desta igreja clamar, como clamou o profeta Isaías: ah, se fendesse os céus e descesses. Deus pode intervir, Deus pode reavivar, Deus pode aquecer o coração, Deus pode inflamar a nossa alma, Deus pode fazer algo extraordinário de novo. É tempo desta igreja fazer o que fez o profeta Elias, depois da retumbante vitória sobre os profetas de Baal no Carmelo, subir para o cume do Carmelo, botar a cabeça entre o joelho e clamar a Deus pela manifestação do seu poder, pelas águas restauradoras do seu espírito. O fato de nós vivermos uma crise mundial, de uma pandemia que assolou as nações, onde muitos crentes ficaram perplexos, tantos outros se dispersaram, muitos outros não querem voltar, ou tantos outros estão céticos e desacreditados. Eu quero dizer para você que a crise não é impedimento para a ação soberana e extraordinária de Deus na sua vida e na vida da igreja. Aliás, os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. Foi assim em Atos 2. Como é que estavam os apóstolos? Dias antes, trancados com medo dos judeus. Agora, eles estão revestidos com o poder do Espírito Santo. Agora, eles estão sem medo algum, prontos a serem presos pela sua fé, a serem martirizados pela sua fé. Como é que estava a igreja no século XVIII na Inglaterra? Parecia um vale de ossos secos. E quando Deus soprou sobre ela o Espírito Santo, ela se levantou. Como é que estava a igreja no país de Gales em 1904? Os estádios de futebol estavam cheios, as igrejas vazias. Os bares cheios, as igrejas vazias. Os lupanares cheios, as igrejas vazias. Mas quando Deus soprou o seu Espírito, as igrejas ficaram cheias de gente faminta de Deus. Os corações foram tocados, transformados, famílias restauradas, a nação impactada. Pois Deus pode fazer o mesmo aqui no nosso meio e através dessa igreja, irmãos. A crise não é impedimento para Deus. Então o salmista ora e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Mas há uma terceira verdade nesse texto.
é que a restauração, irmãos, que nós chamamos de avivamento, é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Por isso ele diz: restaura, Senhor. Só Deus pode restaurar a sua igreja, irmãos. Não adianta pastor Arival, ou eu, ou o conselho desta igreja, ou um concílio eclesiástico, ou mesmo a denominação, dizer: nós vamos reavivar a igreja. Nós não revivamos a igreja. Não é uma decisão humana. Nós não temos esse poder, nós não temos essa competência. Não é uma decisão da igreja, não é a decisão de um concílio eclesiástico, não é uma decisão de um órgão eclesiástico, não é. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode soprar sobre a igreja o seu sopro e trazer alento de vida. Só Deus pode remover as cinzas e acender as brasas. Só Deus pode atear um fogo santo sobre a igreja para aquecê-la, para purificá-la, para iluminá-la e para fazê-la crescer para a glória do seu nome. Só Deus pode fazer isso. E o salmista tem essa consciência. O salmista tem plena consciência disso. Hoje, muitas vezes, nós queremos tapar o sol com a peneira e buscar métodos humanos para restaurar a igreja. Vamos mudar o método, vamos criar um novo programa, vamos criar uma nova atividade, vamos mudar os mobiliários, vamos pintar as paredes de outra cor, vamos botar um outro estilo de música, vamos botar uma igreja mais contemporânea, vamos falar uma linguagem mais acessível a esta ou aquele tipo de classe social, ou faixa etária, ou cultura humana. Nós tentamos muitas coisas, mas nada disso tem condições de restaurar a igreja. Só o próprio Deus pode fazer isso, irmãos. A restauração vem de cima, a restauração vem de Deus, o avivamento emana do trono de Deus. E M. Bounds, um piedoso metodista do século XIX, diz o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Amados irmãos, você e eu precisamos dessa visitação poderosa de Deus. Você e eu precisamos de um alento novo, de um entusiasmo novo, de uma visitação poderosa, de um sopro divino, de uma visitação e de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Como você pode encontrar lá em Ezequiel 37, quando o profeta é levado para um cenário onde o que ele vê é um vale de ossos secos, sequíssimos. E uma pergunta lhe foi feita: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E a resposta de Ezequiel é magnífica: Senhor Deus, tu o sabes. Se Deus quiser, um vale de ossos secos se transforma num exército. Se Deus quiser, uma igreja apática se torna uma igreja viva. Se Deus quiser, uma igreja que está com o seu coração posta neste mundo, volta o seu coração para as alturas. Se Deus quiser, Ele pode pegar um adolescente, um jovem, uma criança, um homem, uma mulher, uma pessoa idosa e levantá-la no poder do seu Espírito para impactar a igreja, a cidade e a nação. Se Deus quiser, Ele pode fazer. E o clamor do salmista é este: restaura, Senhor, restaura, Senhor. Mas em quarto lugar, irmãos, esse texto ainda nos ensina uma quarta verdade. A restauração é fruto de oração fervorosa. Porque veja você o clamor: restaura, Senhor. A igreja clama e Deus atende. A igreja pede e Deus concede. A igreja bate e a porta abre. A igreja bombardeia o céu com as suas orações e as chuvas torrenciais descem. Irmãos, nunca houve, nem na Bíblia, nem na história da igreja, avivamento sem ser precedido de oração, oração, oração. Às vezes lemos livros sobre oração. Às vezes temos boa teologia sobre oração. Às vezes pregamos sobre oração.
Às vezes damos palestra e estudos bíblicos sobre oração. Mas o que Deus está recomendando à igreja é orar. É orar. Restaura, Senhor. Quando Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Quando aqueles 120 discípulos trancaram-se no cenáculo e durante 10 dias todos perseveraram unânimes em oração. Depois de 10 dias, o céu se fendeu e o Espírito Santo desceu em línguas como de fogo, como que num vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar as grandezas de Deus, e ali começa uma igreja viva e vigorosa. Quando Elias subiu ao cume do Carmelo, a chuva desceu. Quando perguntaram para o grande príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, qual era o segredo do seu ministério, de reunir milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir a palavra de Deus, e diz: o segredo desta igreja é que ela tem uma usina de poder. E a usina de poder da igreja era a reunião de oração da segunda-feira, onde centenas de crentes se reuniam para orar, para buscar poder, para Deus capacitar, para Deus visitar, para Deus transformar, para Deus avivar a igreja. Alguns historiadores dizem que o Spurgeon tinha debaixo do templo, ou melhor, debaixo do púlpito, uma sala, e ele, ao perceber no sermão que alguma coisa faltava, ele batia o pé com mais força, para que as pessoas que estavam lá embaixo orando revigoraram ainda mais na oração. Irmãos, bancos vazios de oração fazem púlpitos sem poder. A igreja precisa compreender isso. Ontem, o pastor Arival, através das mídias da igreja e das nossas mídias todas, fez uma conclamação para a igreja vir, os membros da igreja virem. Tem alguns membros que ainda não vieram. Esperamos que venham. Mas não basta só você vir. Os membros da igreja precisam entender que todos nós somos participantes do ministério da proclamação. Porque leia sua Bíblia e você verá uma coisa: sempre que a igreja orou, o Espírito Santo veio. E sempre que a igreja orou e o Espírito Santo veio, a igreja pregou. E sempre que a igreja pegou no poder do Espírito Santo, as conversões foram abundantes e a igreja cresceu. Então, ao vir para a igreja, amado, venha orando. Meu Deus, usa o pregador, não seja ele quem for, usa o pregador, Senhor, dá intrepidez, dá graça, dá unção, dá iluminação, dá poder, revigora com o Espírito Santo. Fala, Senhor, através dele, fala comigo, Senhor, e faça de mim um instrumento para que essa mensagem alcance mais gente. Hoje à noite nós ouviremos um pastor da Coreia. Já temos tantos testemunhos lindos, mas uma das marcas para mim mais impressionantes da igreja da Coreia, além do discipulado, que é uma marca extraordinária, é a postura daquela igreja de orar pelas madrugadas. E certa feita, eu visitando a Coreia, fui perguntar a um dos pastores por que eles oravam de madrugada. E eu até fui um pouco indelicado, porque eu fiz uma afirmação para ele, disse: vocês oram de madrugada porque isso é a cultura oriental, isso é a cultura de vocês. E esse pastor olhou nos meus olhos e me disse: não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Irmãos, quando o povo tem sede de Deus, Deus visita a sua igreja. A Bíblia diz que Deus derrama água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Deus derrama o seu Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção sobre os seus descendentes. Mas é a terra seca que recebe a chuva, é o sedento que tem água. É desta maneira que Deus diz: se a igreja orar, a igreja recebe. Nós conclamamos você, meu irmão, membro desta igreja, você que está conosco hoje, você que está nos assistindo, a clamarmos a Deus por um revivamento. Só assim a igreja vai enfrentar as hostes do mal, só assim a igreja vai enfrentar
todas as forças ocultas e visíveis que se levantam contra a igreja. Só assim a igreja vai impactar a nação. Por isso o clamor é esse: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas, amados irmãos, eu gostaria de concluir com a quinta verdade desse texto. A restauração é, na verdade, um milagre de Deus. Não apenas uma intervenção de Deus, mas um milagre de Deus. Veja você o versículo que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Como entender isso? Você que tem uma pequena noção, uma boa noção da geografia bíblica, você sabe que o Negueb é um deserto. Que o Negueb é o maior deserto de Israel. Que o Negueb é o grande deserto da Judeia. Que esse deserto é formado de altas montanhas rochosas, onde o que você vê são pedregulhos e areias grossas esbraseantes. A região toda é deserta. Mas ali acontece um fenômeno muito curioso. De vez em quando, você vê, ao caminhar por aquelas montanhas e aqueles rochedos e aquelas areias esbraseantes, como que uma grande enxurrada, como que um filete d'água brotando e engrossando as suas águas, descendo as encostas, rasgando as entranhas do deserto, e onde aquele rio invernal vai passando, tudo começa a florescer e a frutificar. O salmista que conhecia essa geografia, o salmista que conhecia esse fenômeno, está rogando a Deus: em Deus, assim como tu restauras o deserto do Negueb, restaura também a nossa sorte. O que ele está dizendo: meu Deus, eu olho para a minha vida hoje, parece que está seco, parece que está árido, parece um deserto. E eu te peço, Senhor, que essas areias escaldantes e esbraseantes do meu coração, essa sequidão do meu coração, esta aridez do meu coração, seja agora invadida pelas torrentes do céu, seja invadida pela chuva serôdia do Espírito Santo, e que onde está seco volte a florescer, que onde está morto volte a viver, que onde está desanimado volte a ficar animado, que onde está fraco volte a se fortalecer. Ele está orando para Deus fazer o mesmo milagre que Deus faz na natureza, na sua vida. Eu quero isso para mim. E o Senhor Jesus Cristo, lá na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, onde o povo tinha uma procissão de pegar água lá no tanque de Siloé e levar ao templo, e aquela procissão era feita durante os 7 dias da festa. No último dia, era o dia áureo, alto da festa, e essa procissão acontecia 7 vezes, do tanque de Siloé ao templo, e na medida que eles iam cantando: e vós tirareis águas das fontes da salvação, citando Isaías capítulo 12, versículo 3, e de repente, no auge da festa, Jesus se levanta e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando isso a respeito do Espírito Santo. Eu quero dizer a você nesta manhã, meu amado, que Jesus é o mesmo, e que Ele está aqui nesta manhã, e Ele tem todo o poder. E se você tem sede dEle, e se você quer ver este milagre dEle na sua vida, clame a Ele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Ele está querendo realizar na minha e na sua vida. Se você hoje tem a vida como um vale árido, pois Deus é poderoso para transformar esse vale árido num manancial, e de bênçãos vai se cobrir aí a primeira chuva. Se você hoje está com água apenas lá no tornozelo,
Peça a Deus para que essas águas cresçam e chegue até a sua cintura. E peça a Deus para que essas águas cresçam e chegue até o seu ombro. E peça a Deus para que essas águas cresçam, para que você possa nadar neste rio do Espírito Santo de Deus, uma vida plena e abundante. O clamor da igreja é este: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Vamos ficar em pé? E vamos recitar com toda a alegria e entusiasmo Salmo 126, versículo 4. Toda a igreja conosco. Texto que consideramos nesta manhã. Vamos juntos ler? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Amém.